Boa tarde, senhoras e senhores. Reiniciamos neste momento a programação do segundo dia do 21º Fórum da Liberdade, que este ano aborda o tema Agora o Mercado é o Mundo. Este evento é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais e conta com o patrocínio de Itaú, Vonpar, apoio de Abril, Claro, CNI, Walmart Brasil e a parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e FACE. Informamos aos senhores e especialmente aos jornalistas que cobrem o evento que o Índice Internacional de Direito de Propriedade será divulgado na sala da coletiva de imprensa a partir das 14h30 pelo presidente do Instituto Liberdade, Ricardo Chaves Barcelos, com apoio do IEE. Lembramos aos senhores que a ficha de avaliação do evento se encontra em folha destacável dentro das revistas do 21º Fórum e será solicitada na entrega dos certificados do evento. Convido o executivo do Fórum da Liberdade, Vicente Perrone, para apresentar o convidado seguinte, que fará a apresentação do Índice de Liberdade Econômica. Boa tarde a todos. Um dos pilares do livre comércio é a competição. A competição permite que nações e indivíduos alcancem níveis de riqueza e desenvolvimento nunca antes atingidos. Num mercado global, a competição entre nações é uma realidade. A decisão de alocação de investimentos passa por análises macro e microeconômicas e leva em considerações os mais diversos fatores, entre eles a dificuldade de abrir uma empresa, de fechar uma empresa, carga tributária, liberdade de imprensa, entre diversos outros fatores. Desde 2007, o Fórum da Liberdade, em conjunto com a Heritage Foundation dos Estados Unidos e o Wall Street Journal, publica a parte brasileira do Índice de Liberdade Econômica, um índice que mede as 10 liberdades relacionadas à atividade empresarial e à atividade econômica. Neste ano, teremos uma novidade, que facilitará aos participantes do 21º Fórum da Liberdade de entender as razões e consequências que levam um país a ser livre ou não livre. Coordenador da publicação do índice, teremos o prazer de ouvir James Roberts, que veio diretamente dos Estados Unidos para apresentar um pouco desse índice que é tão falado e pouco entendido pelos brasileiros. Por favor, James Roberts, muito obrigado pela presença na 21ª edição do Fórum da Liberdade. Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui com vocês. Parabéns para esta conferência tão bom. Lamento que não posso continuar a falar no português, mas não quero fazer muitos erros. Então, vou continuar em inglês. So the 2008 Index Economic Freedom. Problema técnico. Você sabe que nós temos 10 liberdades econômicas. Eu acho que parte dessas informações estão no material que vocês receberam e vocês têm o CD também, que tem o Índice de Liberdade Econômica, traduções em espanhol e uma tradução parcial, graças ao Instituto, aqui também para o português. Tudo isso está online, heritage.org, se quiserem dar uma olhada, com maiores detalhes. Então, as 10 liberdades: liberdade para negócios, para comércio, liberdade fiscal, tamanho do governo, que seria o outro lado da moeda da liberdade fiscal, quanto de imposto vai para o tamanho do governo. Liberdade monetária, liberdade de investimento, tanto para investidores estrangeiros e do próprio país, liberdade de propriedade e liberdade de corrupção, que está muito relacionado ao direito de propriedade, que depende do Estado de Direito, honestidade no governo
e por parte dos funcionários públicos, e finalmente liberdade trabalhista, as leis trabalhistas, se são rígidas ou se tem uma certa flexibilidade. O capítulo 4 do índice fala muito sobre a metodologia utilizada por nós e quais são as fontes que nós utilizamos para fazer o score de cada uma dessas 10 liberdades. O índice é utilizado em todo o mundo, é utilizado por diferentes tipos de usuários. Nós temos a Millennium Challenge Corporation, que foi criada sob os republicanos e que tinha por objetivo ser menos burocrática, dar mais assistência às pessoas, enfatizando o papel do combate à corrupção como fator para levar a maior liberdade. Outras organizações a nível internacional também utilizam as informações da Heritage Foundation. O Banco Mundial, por exemplo, o FMI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, utilizam vários fatores do nosso índice, por exemplo, investimento, liberdade de investimento, liberdade de corrupção e as firmas de investimento que analisam o mercado emergente. A imprensa, a mídia sempre tem interesse nessas liberdades. Então, em outros países, a mídia realmente tem muito interesse, quer nos entrevistar, não apenas da mídia, mas também dos próprios governos, que muitas vezes mandam delegações para conversar conosco e dizer por que eles ficaram num certo posto na nossa lista. Isso significa que estamos fazendo o nosso trabalho, porque o nosso objetivo é levar uma discussão sobre como as políticas podem ser melhoradas para levar a maior prosperidade e a maior liberdade para todos. E, é claro, faculdades, universidades também fazem referência a esse índice. Por exemplo, o The Economist muitas vezes destaca os resultados. O índice sai em meados de janeiro todos os anos. Essa aqui foi a edição de janeiro do The Economist. Este ano tivemos 3 escritores convidados, capítulo 1 por Carl Schramm, e ele destacou que o espírito empreendedor e a importância de um país ter fluidez econômica, que é algo que promove a inovação, e isso seria um elemento crucial da liberdade econômica. O segundo capítulo foi escrito pelo professor Stephen Parente, da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, e ele discutiu a necessidade vital de demolir as barreiras que impedem uma atualização econômica para os países emergentes, para que todas as economias possam ter a chance de florescer no século XXI. São alguns exemplos, temos aqui alguns exemplos das barreiras a serem demolidas. Primeiro, não sei como é que é aqui no Brasil, mas no estado de New Jersey, por exemplo, nos Estados Unidos, os postos de gasolina não podem ter o self-service. Isso acontece muitas vezes lá. E isso agora, por causa de lei trabalhista, é ilegal. Restrições de zonamento, proibição de certos tipos de fábrica, burocracia, corrupção. Isso tem impacto em muitas coisas, incluindo a escolha da tecnologia e também a questão da produtividade. Barreiras ao livre comércio, tarifas, cotas e intervenção do governo, intervencionismo, dando preferência para certas firmas, por exemplo, através de subsídios ou incentivos fiscais. O terceiro capítulo, o quarto, Guy Sorman, alguns já devem ter lido a sua obra, nos lembra das 6 principais características da globalização que desfrutamos atualmente e quais seriam as possíveis ameaças. O desenvolvimento econômico tem levado a um maior bem-estar para todos os países do mundo. Além disso, a globalização levou a mais democratização em mais países. E essas normas democráticas acabam levando a um menor potencial de guerra. Alguém disse ontem que quando as pessoas fazem negócios entre si, acabam não indo à guerra um contra o outro. Enriquecimento cultural, o desaparecimento da sensação da alteridade, agora todos conseguem se relacionar uns com os outros e nos conhecemos melhor, porque muita gente viaja e consegue ir para lugares distantes do local onde nasceram.